Seja bem-vindo ao Mundo Restrito. Hoje, vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da humanidade. Por séculos, um simples pedaço de tecido intrigou cientistas, religiosos e céticos do mundo inteiro. Um pano que parece carregar a imagem de um homem crucificado e que pode esconder segredos que a ciência ainda não consegue explicar. Prepare-se, porque essa história é tão fascinante quanto perturbadora. Por centenas de anos, um pedaço de tecido tem permanecido como um dos objetos mais enigmáticos do mundo. Uma faixa de linho que muitos acreditam conter a imagem de um homem que foi crucificado. Para os cientistas, muitas vezes foi descartado como mito, enquanto os fiéis o tratavam como uma prova sagrada da fé. Mas então, uma nova tecnologia entrou nesse mistério. A inteligência artificial começou a estudar o sudário de uma forma que nenhum olho humano poderia. E o que ela encontrou não era uma simples imagem ou mancha. Em vez disso, revelou uma estranha geometria, padrões repetidos e desenhos revestidos tecidos nas fibras, algo que não deveria existir em um linho antigo. Essa descoberta levantou mais perguntas do que respostas. Foi um acidente? Um milagre ou algo escondido que nunca deveríamos descobrir? Que segredo o santo sudário de Turim ainda guarda? O sudário de Turim não é apenas um artefato, é uma história que nunca parece terminar. Ele mede cerca de 4,20 metros de comprimento por pouco mais de 1 metro de largura, tecido em um padrão exclusivo de sarja espinha de peixe que reflete a luz quase como água ondulante. Em sua superfície está a tênue, quase fantasmagórica, imagem de um homem mostrada frente e verso, como se seu corpo tivesse sido deitado dentro do tecido e depois, de alguma forma, desaparecido sem perturbar a trama. As marcas no sudário contam uma história não escrita em tinta, mas em feridas. Há manchas nos pulsos, onde os pregos teriam perfurado, marcas mais escuras nos pés, um ferimento no lado que lembra uma lança e traços de um círculo em volta da cabeça, como se uma coroa de espinhos tivesse sido pressionada ali. O rosto é sutil, mas perturbador. Olhos fechados, barba partida, cabelos caindo suavemente em mechas, como se a imagem pairasse acima do tecido, em vez de estar impressa nele. A primeira aparição conhecida do sudário foi na França do século XIII, onde rapidamente se tornou tanto um tesouro religioso quanto uma fonte de controvérsia. Peregrinos viajavam para vê-lo, sacerdotes o levavam em solenes procissões, enquanto céticos acusavam a igreja de forjar um espetáculo. Eventualmente, a Casa de Saboia adquiriu o tecido e o transferiu para Turim, onde permanece desde 1578. Atravessou fogo, fumaça e tentativas de destruição, sempre resgatado da ruína. Hoje, repousa em uma urna cuidadosamente lacrada e climatizada dentro da Catedral de São João Batista. Protegido por vidro e aço, parece quase congelado no tempo, como se os próprios séculos guardassem seu segredo. Tudo mudou em 1898, quando um advogado chamado Secondo Pia fotografou o sudário pela primeira vez. Ele montou seu equipamento esperando apenas uma imagem vaga, mas ao revelar a chapa fotográfica, algo chocante apareceu. O negativo revelou uma imagem positiva. De repente, o rosto borrado no tecido tornou-se um retrato nítido e vívido. Maçãs do rosto, lábios definidos, mechas de cabelo e mãos cruzadas surgiram em detalhes impressionantes. Essa descoberta não provou a autenticidade do sudário, mas provou que a imagem interagia com a luz de uma forma que nenhuma tinta ou pigmento poderia. A partir desse momento, o sudário deixou de ser apenas um objeto de fé. Tornou-se um problema científico que exigia investigação. Ao longo do século XX, especialistas examinaram o tecido com todos os métodos disponíveis. Químicos testaram fibras com reagentes, microscópios analisaram a superfície, peritos forenses examinaram manchas semelhantes a sangue que pareciam revestir os fios, em vez de penetrar neles. Botânicos descobriram pólen preso às fibras, alguns compatíveis com plantas nativas do Mediterrâneo Oriental. Especialistas em têxteis compararam o estilo de tecelagem a teares antigos. Cada estudo trouxe resultados fascinantes, mas nenhum forte o suficiente para resolver o mistério. Em vez de respostas, o sudário parecia sempre oferecer apenas evidências suficientes para gerar ainda mais perguntas. O que mais intrigava os cientistas era como a imagem se formou. Não havia pigmentos nem pinceladas, nenhum sinal de tinta e nenhuma penetração nas fibras internas do tecido. As marcas repousavam apenas na superfície externa dos fios, como se tivessem sido levemente queimadas
ou tocadas por um clarão de luz. Quando os pesquisadores criaram mapas tridimensionais da profundidade da imagem, notaram algo extraordinário. A intensidade das marcas parecia corresponder à proximidade das partes do corpo em relação ao tecido. O nariz e a testa apareciam mais escuros, enquanto áreas mais distantes eram mais claras, sugerindo uma relação tridimensional. Muitos experimentos tentaram reproduzir esse efeito com produtos químicos, calor ou radiação, mas nenhum conseguiu replicar exatamente o sudário. A maior controvérsia surgiu em 1988, quando 3 laboratórios, Oxford, Zurique e Arizona, realizaram a datação por radiocarbono em uma pequena amostra retirada de um canto do tecido. Os testes sugeriram que o linho datava do século XIII ou XIV, apontando para uma origem medieval. Para alguns, esse resultado encerrou o mistério. Alguns questionaram o processo de limpeza antes do exame, enquanto outros apontaram que testar um canto de um pano de mais de 4 metros não poderia representar o todo. Em vez de encerrar o debate, a datação por radiocarbono apenas o intensificou. Assim, o sudário de Turim levou seu mistério para a era moderna. É uma imagem que se comporta como um negativo fotográfico séculos antes da fotografia existir. Uma imagem formada sem tinta ou pigmento, uma relíquia de idade incerta e um símbolo que inspira tanto fé profunda quanto ceticismo rigoroso. Agora, na era da inteligência artificial, o mistério tomou um novo rumo. Computadores treinados para reconhecer padrões invisíveis ao olho humano começaram a analisar o sudário de formas inimagináveis. Diferente das pessoas, as máquinas não têm crença nem descrença. Elas apenas procuram estrutura no caos. Estão revelando padrões ocultos, códigos e desenhos geométricos tecidos no próprio linho, detalhes que levantam novas questões. A fotografia revelou um rosto. A química revelou a superfície. A ciência forense revelou as feridas. A inteligência artificial está descobrindo segredos enterrados nas próprias fibras. O que mais o sudário de Turim tem escondido todo esse tempo? Teria sido realmente o pano funerário de um homem crucificado, uma brilhante criação medieval ou algo além de qualquer explicação? O mistério permanece. E talvez seja por isso que o sudário ainda fascina o mundo. Ele não é apenas uma relíquia, é um enigma não resolvido que se recusa a ser esquecido. Por séculos, um pedaço de tecido tem fascinado e dividido o mundo. É o sudário de Turim, uma longa faixa de linho que muitos acreditam carregar a imagem de um homem crucificado. Para os fiéis, é visto como uma prova sagrada. Para os céticos, sempre foi uma criação engenhosa ou um mito. Para os cientistas, tem sido um quebra-cabeça que se recusa a dar uma resposta clara. Mas agora, com a chegada da inteligência artificial, o debate tomou um novo rumo. Em vez de apenas enxergar uma imagem, os pesquisadores estão encontrando padrões ocultos, geometria, códigos repetidos e estruturas no próprio tecido que parecem organizados demais para serem acidentais. Essa descoberta levanta questões. Foi um milagre? Um erro da natureza ou algo que nunca deveríamos perceber? O pano em si é impressionante. Mede cerca de 4,20 metros de comprimento por pouco mais de 1 metro de largura, tecido em um delicado padrão de espinha de peixe. Em sua superfície, surge a tênue imagem de um homem vista de frente e de costas, como se um corpo tivesse repousado nele e depois desaparecido, deixando apenas uma impressão fantasmagórica. As marcas no pano contam uma história. Há manchas onde pregos poderiam ter atravessado os pulsos, borrões semelhantes a sangue perto dos pés e um ferimento no lado em forma de lança. Ao redor da cabeça, há vestígios que lembram marcas de uma coroa de espinhos. O rosto é sutil, quase flutuante, com olhos fechados, barba partida e cabelos caindo naturalmente. A imagem é tão leve e superficial que parece pairar acima da trama, como se o pano tivesse registrado não apenas presença, mas também distância. A história do sudário é igualmente misteriosa. Foi registrado pela primeira vez na França no século XIII, onde rapidamente se tornou objeto de devoção e controvérsia. Peregrinos acorriam para vê-lo, enquanto céticos acusavam a igreja de encenar uma fraude. Eventualmente, ele passou para a posse da Casa de Saboia e foi levado para Turim, onde permanece desde 1578, sobrevivendo a incêndios, fumaça e resgates dramáticos. Hoje, está guardado em uma caixa de vidro controlada
dentro da Catedral de São João Batista. O momento mais famoso do sudário ocorreu em 1898, quando o advogado Secondo Pia o fotografou. Ao revelar a chapa negativa, ficou chocado. A imagem tênue e quase invisível no tecido transformou-se em um rosto nítido e detalhado no filme. O negativo parecia um positivo. Ao longo do século XX, pesquisadores usaram todas as ferramentas disponíveis para estudá-lo. Químicos testaram fibras, microscópios escanearam a trama, peritos forenses examinaram manchas semelhantes a sangue e historiadores têxteis estudaram os padrões de fios. Grãos de pólen encontrados no pano eram consistentes com plantas do Oriente Médio e outros resíduos sugeriam contato com ervas. Mas nenhum teste trouxe uma resposta definitiva. Cada estudo apenas aprofundava o mistério. A imagem, quando analisada, não mostrava tinta, pinceladas ou penetração nos fios. Em vez disso, a descoloração tênue parecia repousar apenas na superfície externa, poucos microns de profundidade, como se tivesse sido levemente tocada pela luz. Quando mapas de profundidade computadorizados foram criados, mostraram que a intensidade da imagem correspondia à distância do corpo, um tipo de efeito 3D que nenhum artista medieval poderia ter imaginado ou reproduzido. Em 1988, o sudário enfrentou seu teste mais decisivo. Pequenas amostras foram retiradas de um canto e testadas em 3 laboratórios independentes, Oxford, Zurique e Arizona, usando a datação por radiocarbono. Os resultados apontaram para uma data entre 1260 e 1390, sugerindo que fosse uma criação medieval. Muitos aceitaram isso como prova definitiva, e jornais declararam o mistério encerrado. Mas a escolha da amostra logo foi alvo de duras críticas. O canto testado era justamente a parte mais manuseada e possivelmente reparada após um incêndio séculos antes. Alguns especialistas afirmaram que as fibras continham algodão misturado ao linho, além de corantes, tornando a amostra não representativa do pano original. O maior problema sempre foi o acesso. O sudário não é um artefato comum, é uma relíquia sagrada. Pesquisadores não podem simplesmente cortá-lo para testar livremente. Cada amostra vem com restrições, o que significa que um pedaço de pano pode representar séculos de debate. A ciência pede mais amostras, mas a fé e a preservação limitam até onde isso pode ir. Essa tensão manteve o mistério sem solução. Agora, a inteligência artificial está trazendo uma nova perspectiva. Diferente dos métodos tradicionais, a IA não precisa de amostras físicas. Ela pode analisar imagens em alta resolução, varreduras ultravioleta e dados infravermelhos para procurar estruturas ocultas. Usando ferramentas avançadas como reconhecimento de padrões, filtragem de frequência e mapeamento 3D, a IA detectou códigos repetidos e padrões matemáticos invisíveis ao olho humano. Esses não se parecem com pinceladas, tinta ou simples transferências. Em vez disso, sugerem que a imagem carrega uma estranha forma de ordem, algo mais parecido com uma regra ou fórmula do que uma obra humana. A IA também confirmou descobertas anteriores sobre profundidade. A intensidade da imagem se correlaciona com a distância, como se o pano tivesse registrado informação espacial em vez de simples contato. Se tivesse sido pintado, essa relação sutil provavelmente se desfaria sob análise detalhada. Se tivesse sido pressionado contra um corpo ou escultura, as fibras mostrariam marcas de pressão ou penetração de pigmento, o que não ocorre. Em vez disso, a imagem parece formada por algo que tocou apenas a superfície em nível microscópico, sem deixar material para trás. Isso não prova milagres nem refuta a ciência, apenas mostra que o sudário é mais complexo do que qualquer técnica conhecida pode explicar. Ele se comporta como uma fotografia séculos antes da fotografia existir, como um mapa 3D escondido em um pano plano. A IA não pode dizer quando o sudário foi feito, mas pode levantar melhores perguntas sobre como a imagem se formou. Cada descoberta não encerra o mistério, aprofunda-o. O sudário de Turim continua a viver nesse equilíbrio entre crença e ciência, devoção e ceticismo. Seja uma obra-prima medieval, uma relíquia antiga ou algo totalmente diferente,
arte, permanece o que sempre foi, um pano que se recusa a dar respostas fáceis. Em vez disso, convida a curiosidade interminável. Ele nos lembra que alguns mistérios não foram feitos para serem resolvidos rapidamente. Foram feitos para serem vividos, estudados e admirados, como se o próprio pano quisesse manter seu segredo sempre fora de alcance. A mudança de cor no sudário é incomum porque não penetra profundamente nas fibras. Apenas as partes mais externas dos fios são afetadas, enquanto os núcleos permanecem intactos. As bordas da imagem são suaves e se misturam através dos limites dos fios, em vez de preencher os espaços entre eles. Mesmo experimentos modernos com laser, conduzidos por diferentes grupos científicos, tiveram dificuldade em recriar esse efeito no linho. Quando os lasers tentam queimar a superfície, geralmente penetram demais ou deixam padrões irregulares. Isso torna a imagem do sudário muito difícil de explicar. A questão levantada não é sobre teologia, mas sobre física. Que tipo de processo poderia adicionar energia de forma tão suave e precisa a ponto de mudar apenas a camada externa dos fios e ainda criar um padrão gradual correspondente à distância de um corpo? Quando os pesquisadores combinaram imagens do sudário tiradas sob diferentes tipos de luz, notaram outra característica estranha. Uma tênue simetria apareceu em partes do rosto e do peito. Esse padrão não correspondia às dobras naturais do tecido nem a falhas técnicas das câmeras. O fato de ter aparecido repetidas vezes, mesmo quando os cientistas usaram métodos diferentes ou sessões randomizadas como controle, sugere que pode ser real. Céticos dizem que pode ser apenas um artefato ou ilusão, mas a curiosidade mantém a discussão viva. Se a imagem fosse apenas resultado de contato com um corpo, deveria haver distorções aleatórias. O que a IA encontrou não foi algo criado do nada, mas padrões já presentes nos dados esperando para serem descobertos. Sob a imagem principal do rosto e do torso, começaram a surgir geometrias sutis e proporções, formas se repetindo na testa, nos lábios, no queixo, nas costelas e nos ombros. Até mesmo a mão mostrou padrões tênues que não correspondiam à trama natural do tecido. Essas estruturas permaneceram visíveis tanto sob luz ultravioleta quanto sob luz visível e se mantiveram consistentes em muitos testes. Surge então a questão natural: como tal ordem poderia permanecer escondida em um pedaço de tecido por séculos sem nunca ter sido notada antes? Céticos sugeriram que a IA poderia estar apenas vendo rostos nas nuvens, como os humanos costumam fazer. Mas os pesquisadores evitaram essa armadilha usando métodos neutros, como a análise de componentes principais, que elimina suposições e se concentra apenas em padrões estatísticos. Mesmo com essas ferramentas, o resultado não foi um desenho claro de um rosto, mas um campo de luz e sombra, que se comportava mais como uma lei natural do que como uma obra humana. Isso levantou uma nova possibilidade. Talvez o pano não seja apenas uma tela, mas uma espécie de mapa de forças ou eventos que ainda não compreendemos. Para descartar erros, os pesquisadores voltaram às imagens brutas tiradas décadas antes, com câmeras e filtros diferentes. Os mesmos padrões persistiram. Quando testaram outros panos de linho tratados com manchas ou calor, os resultados não foram os mesmos. Isso sugeriu que a imagem do sudário era única. A presença de manchas semelhantes a sangue acrescentou outra reviravolta. Em vez de interromper a geometria, os padrões continuavam por baixo das manchas, como se imagem e sangue tivessem sido criados em processos separados. Isso aprofunda o mistério. Houve um evento que deixou as manchas e outro que criou a imagem, ou seriam partes de um mesmo processo desconhecido? Alguns pesquisadores sussurraram sobre campos de energia. Se a imagem parece ter vindo de um campo, talvez tenha vindo mesmo. Experimentos tentaram testar ideias como descargas corona, explosões ultravioleta ou eventos eletrostáticos, mas nenhum explicou totalmente a imagem rasa, precisa e a forma como a intensidade parece mapear a distância. O sudário age menos como uma obra de arte e mais como o registro de um evento que ninguém conseguiu reproduzir. Dentro da comunidade científica, esses achados se espalharam com cautela. Algumas equipes tentaram refutar os padrões, mas não conseguiram. Outros buscaram efeitos semelhantes em tecidos antigos, mas não encontraram. Um grupo italiano descreveu o fenômeno como inteligência espacial e degradação, enquanto um grupo americano o chamou de sinal em decomposição.
Ambos os termos sugerem mistério, não solução. Os teólogos reagiram como esperado. Alguns fiéis viram a imagem como evidência da ressurreição, enquanto outros pediram cautela, lembrando que a ciência não pode provar nem refutar a fé. Os próprios cientistas não se preocuparam com crença, mas com a pressa. Eles argumentaram que as evidências devem ser medidas, repetidas e testadas antes de qualquer afirmação ousada. O Vaticano permaneceu em silêncio, sabendo que qualquer declaração seria usada para apoiar um lado ou outro. Por enquanto, os dados falam por si, e a inteligência artificial conquistou um estranho tipo de respeito. E então, o que você acha? O sudário de Turim é realmente a mortalha de um homem crucificado, uma criação medieval engenhosa ou algo além da nossa compreensão? Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou adorar saber o que você pensa. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no Mundo Restrito e ativar o sininho para não perder os próximos mistérios, porque aqui, cada detalhe pode revelar um segredo oculto.